Antes que o nome Israel ecoasse pelos vales e colinas da Terra Prometida, antes mesmo que Davi sonhasse em unificar um reino sob a luz de Deus, existia uma cidade ancestral, envolta em mistério e fortificada por séculos de história. Essa cidade, que um dia seria o epicentro da fé abraâmica, era conhecida como Jerusalém, mas sua fundação e seus primeiros habitantes permanecem para muitos um enigma. Quem eram eles? Que segredos guardavam as muralhas de pedra que se erguiam imponentes sobre o planalto? A história que você está prestes a ouvir desvendará um capítulo esquecido, uma narrativa de um povo que habitava a Cidade da Paz, muito antes da chegada dos hebreus, um povo conhecido como os Jebuseus. Prepare-se para uma viagem no tempo que revelará a verdadeira face de uma das cidades mais sagradas do mundo. Mergulhamos agora nas brumas do tempo, para um período em que a geografia da Palestina era moldada por diferentes clãs e tribos, cada um com suas próprias divindades e costumes. Os Jebuseus, parte da prole de Canaã, Gênesis 10:16, estabeleceram-se na região montanhosa, construindo uma fortaleza praticamente inexpugnável. Eles não eram meros nômades. Eram construtores habilidosos, estrategistas astutos, capazes de erguer defesas que desafiavam qualquer invasor. Sua cidade, Jebus, era um símbolo de sua resiliência e poder, um bastião encravado nas rochas que dominava o horizonte. Mas como um povo tão antigo e estabelecido seria, um dia, ofuscado pela chegada de Israel? O que os levou a permanecerem ali, no coração de um território cobiçado, e qual era a natureza de sua relação com as tribos que os rodeavam? Imagine por um momento a grandiosidade de Jebus, muralhas de pedra bruta, construídas sobre precipícios naturais, tornando-a quase invulnerável a ataques frontais. A cidade era abastecida por um sistema engenhoso de túneis e cisternas, garantindo água mesmo sob cerco prolongado. Uma maravilha de engenharia para a época. Os jebuseus viviam sua vida, adorando seus deuses, cultivando suas terras nos arredores e defendendo sua soberania com unhas e dentes. Eles eram um povo orgulhoso, com uma identidade forte, cientes da importância estratégica de sua localização. Mas essa mesma localização seria, inevitavelmente, o foco de cobiça de um povo que se aproximava, guiado por uma promessa divina. Você consegue imaginar o choque cultural que estava por vir? A primeira menção bíblica direta aos jebuseus e a Jebus ocorre quando Israel se prepara para entrar na Terra Prometida. Moisés, antes de sua morte, descreve a terra que lhe seria entregue, habitada por heveus, jebuseus e amorreus. Números 13 e 29. Isso nos mostra que os jebuseus não eram um povo isolado. Faziam parte de uma tapeçaria complexa de nações cananeias. Eles eram fortes, temidos e aparentemente bem estabelecidos. A promessa de Deus a Abraão incluía essas terras, e os descendentes de Abraão estavam agora à beira de cumpri-la, enfrentando, entre outros, os jebuseus. Como seriam os primeiros encontros entre esses dois povos, tão distintos em sua fé e cultura? A narrativa avança e vemos que, mesmo após a conquista de Canaã por Josué, a cidade de Jebus permaneceu intocada pelo ímpeto israelita. Josué conseguiu derrotar muitos reis cananeus e subjugar diversas cidades, mas a fortaleza jebuseia resistiu. Por que essa resistência persistente? A Bíblia nos diz que os filhos de Judá não puderam expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, os jebuseus habitaram com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué 15:63. Esta é uma revelação surpreendente. Durante séculos, jebuseus e israelitas conviveram na mesma cidade, ou pelo menos em suas proximidades, em uma espécie de impasse tenso. Que tipo de coexistência seria essa, e por que os israelitas não conseguiram tomar a cidade antes? Essa coexistência, embora não detalhada em termos de interações diárias, sugere um delicado equilíbrio de poder. Os israelitas, embora vitoriosos em muitas frentes, enfrentaram desafios significativos para tomar cidades fortificadas. A topografia de Jerusalém,
com suas encostas íngremes e defesas naturais, aliada à engenhosidade dos construtores jebuseus, tornou a conquista um desafio colossal. Os israelitas podem ter estabelecido assentamentos ao redor, mas a cidadela principal permanecia sob controle jebuseu, um espinho em seu calcanhar, um lembrete constante de uma promessa ainda não totalmente cumprida. A frustração de não conseguir tomar essa fortaleza deve ter sido imensa para as tribos de Israel. Os jebuseus, por sua vez, devem ter se sentido seguros dentro de suas muralhas, talvez até arrogantes em sua inexpugnabilidade. Eles testemunharam a chegada e o estabelecimento dos israelitas, mas acreditavam que sua cidade era impenetrável. Essa crença, no entanto, os tornava vulneráveis a um tipo diferente de ataque. Não pela força bruta, mas pela astúcia e pela intervenção divina. A história nos mostra que a segurança humana, por mais bem construída que seja, é sempre finita. Qual seria o momento de virada para essa situação de impasse? Séculos se passaram. Israel, agora sob a liderança de um jovem e carismático rei, começava a solidificar sua identidade como nação. Esse rei era Davi, um homem segundo o coração de Deus, cujo destino estava intrinsecamente ligado ao futuro de Jerusalém. Davi havia sido ungido, mas seu reino ainda não era unificado. E a presença jebuseia no coração do território israelita era uma anomalia, uma mancha na promessa de Deus. A cidade de Jebus não era apenas um ponto estratégico, era um símbolo de resistência pagã em uma terra destinada à adoração do Deus de Israel. A chegada de Davi mudaria o curso da história para sempre. A ambição de Davi era grande: unificar as 12 tribos e estabelecer uma capital central que não pertencesse a nenhuma tribo específica, evitando favoritismos. Jebus, por sua localização neutra e estratégica, era a escolha perfeita. Mas como conquistar uma cidade que havia resistido a todos os ataques por centenas de anos? Os jebuseus, confiantes em suas defesas, zombaram de Davi. Eles disseram com desdém: "Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão." Segundo Samuel 5:6. Que arrogância! Eles acreditavam que nem mesmo os mais fracos de seu povo seriam suficientes para deter o rei de Israel. Mas a história estava prestes a tomar um rumo que eles jamais imaginariam. A zombaria dos jebuseus revela sua profunda confiança nas defesas de sua cidade. Eles se sentiam tão seguros que desafiaram Davi com uma provocação humilhante. Essa atitude, no entanto, subestimava não apenas a determinação de Davi, mas também a providência divina que o acompanhava. A fé de Davi não estava nas armas ou na força de seu exército, mas na mão de Deus. Ele sabia que para cumprir a promessa e estabelecer seu reino, essa fortaleza precisava cair. Mas qual seria a brecha, o ponto fraco nessa cidade aparentemente impenetrável? A verdadeira razão pela qual Jebus permaneceu invicta por tanto tempo estava em seu engenhoso sistema de abastecimento de água. Conhecido como o Poço de Gihon e o Túnel de Warren, era uma maravilha da engenharia antiga, permitindo que os habitantes acessassem água fresca de dentro das muralhas da cidade, mesmo sob cerco. Este sistema era a vida de Jebus, seu ponto vital, e também, de forma irônica, sua maior vulnerabilidade. A Bíblia relata que Davi ofereceu uma recompensa. Quem primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão, segundo Samuel 5:8. Uma corrida contra o tempo, onde a bravura e a inteligência seriam postas à prova. Foi Joabe, sobrinho de Davi e um de seus mais leais e astutos comandantes, quem descobriu o segredo. Ele percebeu que o sistema de túneis que levava ao poço de Gihon poderia ser a chave para a entrada na cidade. Imagina-se Joabe e seus homens rastejando por passagens escuras e estreitas, subindo pelo canal de água, contornando as defesas que os jebuseus pensavam ser intransponíveis. Essa tática ousada transformou a invulnerabilidade da cidade em sua própria armadilha. A coragem desses homens, enfrentando o desconhecido no escuro, é um testemunho da determinação de Israel. A invasão através do canal de água foi um choque para os jebuseus. Eles estavam confiantes em suas muralhas, em suas zombarias, e de repente viram o inimigo emergir de dentro,
como fantasmas das profundezas. A surpresa e o caos tomaram conta da cidade. As defesas externas, por mais imponentes que fossem, tornaram-se irrelevantes quando o ataque veio de onde menos se esperava. O que os jebuseus não puderam prever era a engenhosidade de seus adversários e a vontade divina por trás daquela campanha. A queda de Jebus foi rápida e decisiva. A cidade, que havia resistido por séculos, sucumbiu em um único ato de bravura e estratégia. Davi tomou a fortaleza de Sião, renomeando-a como a cidade de Davi, segundo Samuel 5:7. Este momento marcou uma virada monumental na história de Israel e de Jerusalém. O que antes era uma fortaleza pagã, agora se tornava o coração político e religioso de uma nação dedicada a Yahvé. Mas e quanto aos jebuseus? Qual foi o destino desse povo que por tanto tempo habitou aquelas terras? O destino dos jebuseus é um dos aspectos mais intrigantes dessa história. Ao contrário de outras nações cananeias que foram completamente exterminadas ou expulsas, a Bíblia sugere que alguns jebuseus permaneceram em Jerusalém, vivendo entre os israelitas. Lembre-se da passagem em Josué, que diz que eles habitaram até o dia de hoje. Isso não significava necessariamente uma coexistência pacífica e igualitária, mas sim uma integração, ainda que subordinada. A conquista não foi um genocídio total, mas uma submissão e assimilação gradual. Arqueologia e registros extrabíblicos fornecem algumas pistas. Segundo a tradição, Davi não expulsou todos os jebuseus. Alguns foram permitidos a permanecer na cidade, talvez como trabalhadores ou mesmo como cidadãos de segunda classe. O mais famoso exemplo é Araúna, o jebuseu, de quem Davi comprou a eira para construir um altar ao Senhor. Segundo Samuel 24, 18 a 25. Esse ato de compra, em vez de confisco, demonstra uma faceta da conquista que não era puramente destrutiva, mas também pragmática e, em certa medida, conciliadora. O que isso nos revela sobre a natureza do reino de Davi? A presença de Araúna na narrativa de Davi é significativa. Ele era proprietário de terras em um local de importância estratégica para a futura construção do templo. Davi fez questão de pagar por essa terra, em vez de simplesmente tomá-la, mostrando respeito pela propriedade, mesmo de um ex-inimigo. Isso sugere que nem todos os jebuseus foram tratados com hostilidade. Alguns foram incorporados, de alguma forma, à nova estrutura social de Jerusalém. A cidade, antes jebuseia, agora começava a se tornar verdadeiramente israelita, mas com vestígios de seu passado. Mas o que se tornou da cultura e da identidade jebuseia? Com o tempo, é provável que a assimilação tenha sido quase completa. Seus deuses, seus costumes e sua língua teriam sido gradualmente substituídos pela cultura e pela fé israelita. É o trágico fim de uma identidade distinta, não por extermínio, mas por dissolução no caldeirão de uma cultura dominante. Como muitas civilizações menores ao longo da história, os jebuseus perderam sua autonomia e, eventualmente, sua singularidade, absorvidos pelo poder crescente de Israel. Você já parou para pensar quantos povos antigos desapareceram assim, sem um grito de guerra final? A história dos jebuseus em Jerusalém é um lembrete vívido da complexidade das conquistas e da formação de nações na antiguidade. Não foi um processo homogêneo de aniquilação, mas uma série de eventos que envolveram conflitos, acordos e, finalmente, a assimilação. A própria cidade de Jerusalém, antes conhecida como Jebus, é um testemunho silencioso dessa transição. Uma cidade construída sobre camadas de história e de diferentes culturas que ali floresceram e, por fim, se transformaram. A cada pedra, um eco do passado. A Bíblia, ao narrar a história de Davi e a conquista de Jerusalém, nos oferece uma perspectiva teológica profunda. A cidade, antes um bastião pagão, foi escolhida por Deus para ser o centro de sua adoração. Não foi por sua beleza ou riqueza, mas pela vontade divina que o lugar se tornou sagrado. A vitória de Davi sobre os jebuseus não foi apenas uma conquista militar. Foi um cumprimento profético, um passo crucial para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Que lições podemos tirar sobre o propósito de Deus na história? A narrativa jebuseia serve como um pano de fundo
para a magnificência da providência divina. Por séculos eles mantiveram sua posição, intocáveis. Mas no momento certo, e através do homem certo, Davi, a cidade foi entregue. Isso não é apenas história, é teologia em ação, demonstrando que os planos de Deus prevalecem, mesmo diante das maiores fortalezas humanas. A queda de Jebus é um testemunho da soberania de Deus sobre as nações e seus destinos. A história dos jebuseus também nos faz refletir sobre a transitoriedade do poder e da glória terrena. Por mais fortes que fossem suas muralhas, por mais seguros que se sentissem em sua fortaleza, seu tempo chegou ao fim. Seu domínio sobre Jerusalém foi um capítulo que se encerrou para dar lugar a uma era marcada pela presença do templo de Deus e pela dinastia de Davi. Quão rápido o império mais sólido pode se desmoronar diante de uma nova força? Hoje, ao caminharmos pelas ruas da velha Jerusalém, podemos sentir as camadas de história sob nossos pés. Cada pedra conta uma história, desde os tempos dos Jebuseus, passando pelo reino de Davi e Salomão, até as eras posteriores de impérios e conquistas. A cidade é um palimpsesto de civilizações, e a história dos Jebuseus é o primeiro de muitos capítulos em sua fascinante jornada. Eles são o ponto de partida para a história que conhecemos. A conquista de Jerusalém por Davi não foi o trágico fim para a cidade, mas sim um novo começo. De uma fortaleza jebuseia, ela se transformou na cidade do grande rei, o coração espiritual de Israel e, futuramente, um lugar central para as três grandes religiões monoteístas. A história dos jebuseus, embora terminada em sua forma original, ecoa nas fundações da cidade eterna. Um lembrete de que a fé e a determinação podem mover montanhas, ou, neste caso, escalar túneis. Assim, a história dos jebuseus, de um povo que habitava Jerusalém antes de Israel, é um mosaico de resistência, zombaria e, por fim, assimilação. Ela nos convida a ir além das narrativas mais conhecidas e a explorar as camadas mais profundas da história bíblica. É uma jornada que nos revela a mão de Deus agindo em meio a conflitos humanos e destinos entrelaçados. Que esta história inspire você a buscar sempre a verdade por trás das aparências e a refletir sobre como a providência divina se manifesta em sua própria vida. Se essa jornada pela história dos jebuseus revelou algo novo para você e despertou sua curiosidade, não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários abaixo. Sua reflexão enriquece nossa comunidade. E para continuar desvendando os mistérios da Bíblia e mergulhando em histórias como esta, insira-se na nossa família. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e junte-se a nós nesta busca por conhecimento e fé. Que a história dos jebuseus o inspire a olhar com mais profundidade para as narrativas sagradas e a encontrar nelas a mão de Deus.